Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estou aqui hoje em mais uma live, professor Fábio Chiodini, recebendo um convidado especial, professor Jonato Prestes, meu grande amigo, um dos profissionais de educação física aí mais renomados do Brasil, certamente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aí os impactos do ciclo menstrual no treinamento, na musculação feminina. Então eu já vou chamar aqui o professor Jonato enquanto vocês estão entrando, deixem aí o seu nome, a sua cidade, enfim. A gente vai começar essa live aqui com tudo, separei algumas perguntinhas importantes, lembrando que o professor Jonato é um dos craques aí que estará participando do primeiro congresso online de musculação feminina e essa aliás será a temática dele no congresso que terá mais horas aí para vocês. Então, professor Jonato, vamos chamar aqui. Tcharam. Muito boa noite a quem está entrando. Citação, pessoal de Taboão da Serra, FEO, muito bem, Feira de Santana, Ceará, professor Jonato, boa noite. Seja muito bem-vindo novamente. Agora boa noite, sim, meu amigo. Acho que agora tudo 100%, né? Tudo 100%. Tá até mais bonito agora, deu uma arrumada no cabelo. Meu amigo, então, a gente voltando aqui na live, ó, o pessoal entrou, já disparou, Jonato veio na tela já, fechou. Jonatão, meu querido amigo, um dos profissionais de destaque da área de educação física, até o Paraguai aqui com a gente, né? O teu tema, eu estava falando aqui para o pessoal do primeiro Congresso Brasileiro de Musculação Feminina, da qual você é um dos craques, vai ser sobre isso, né? Sobre o ciclo menstrual, a influência no treinamento feminino. E você vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Você estava mostrando um gráfico anteriormente na sequência do que você falou que era, né, a importância disso. Então eu vou deixar você começar de novo nessa introdução e fique à vontade, a palavra é sua. Tá bom, meu amigo, obrigado. Não preciso reforçar aí a gratidão pelo convite e vamos seguir aí com o nosso tema. Bom, o que eu vejo assim em relação à mulher na musculação é que algumas mulheres podem ficar mais sensíveis a determinadas fases do ciclo menstrual. Mas eu acho que não basta a gente saber isso. A gente tem que tentar entender o porquê. Por que será que as mulheres ficam mais sensíveis em determinada fase do ciclo menstrual? Quando eu falo sensível, eu não estou falando sensível só sentimentalmente. Estou falando sensível a treinar, a trabalhar com mais carga, a ter mais pujança física para treinar, né? Você e eu, eu comecei preparando só atletas do masculino e depois acabei que eu preparei mais do feminino do que do masculino. Acontece isso com o Ray Millet também, né? Então, é uma coisa que vai caindo no nosso colo, vai dando certo e a gente vai indo. Então, a experiência que eu tive com muitos atletas também me trouxe muita bagagem para entender algumas coisas, né? Então, quando a gente olha esse gráfico aqui que eu estava explicando, a gente vai perceber que numa mulher de 28 dias, você tem uma fase inicial, que é o início da fase lútea, que do ponto de vista hormonal é péssima. Quando eu falo péssima, é porque você está com estrogênio e progesterona lá embaixo. Ó. Isso aqui seria nos primeiros dias. 1, 2, 3, até os mais ou menos o quinto, sexto dia, é uma merda para essa mulher do ponto de vista hormonal. E aí, no final da fase folicular, aqui, ó, entre os dias 10 até o dia 14, é excelente. E por que seria excelente? Porque você tem altas concentrações estrogênicas e baixas concentrações de progesterona. Bom, depois eu volto para esse gráfico. O que isso significa? Para as meninas tentarem entender um pouquinho. Muitas pessoas têm medo do estradiol. Lembrando, o estradiol é o principal tipo de estrogênio feminino. Tem outros tipos de estrogênio feminino, estrógeno, estrogênio, seja qual a nomenclatura que vocês quiserem. O estradiol é o principal. E aí, para tentar entender o que o estradiol faz? Ele aumenta a síntese proteica, ele aumenta o uso das gorduras, ele promove a economia e aumento dos estoques de glicogênio muscular. Professor, não estou entendendo nada. Bom, se você usa mais gordura, tem mais estoque de glicogênio, se você está fazendo mais síntese proteica, é a melhor fase para você ganhar massa muscular, para você ter bom desempenho físico. Então, olhando por esse ângulo, parece que é tudo lindo. Daqui a pouco a gente já está falando literalmente em periodizar pela fase do ciclo menstrual, mas eu vou frustrar quase todo mundo pelo que eu vou ter que falar na sequência. Por quê? Porque primeiro eu estou tentando explicar para vocês
a questão da fisiologia e dos hormônios. Só que vocês precisam entender que hormônios sozinhos não determinam nem a hipertrofia, nem o rendimento. Eles fazem parte, mas eles não determinam sozinhos isso daí. Bom, então, Fabião, continuando, o que ocorre? Logo próximo da fase de ovulação, que é uma outra fase importante da mulher, aqui, ó, depois do 14º, lembra, isso aqui para uma mulher de 28, tá? Para as alunas de vocês, tem algumas que podem ter 32 e algumas podem ter 24, 25. Nessa fase, ovulação, a mulher tende a ter uma diminuição do gasto energético, viu, Fabião? Então, ali é um período ali, assim, mais sensível para uma queda do gasto energético e economia de energia, que é natural, né? Se a gente fosse pensar na preservação das espécies, a mulher teria uma conservação de energia porque ela estaria se preparando para uma futura gravidez. Bom, depois chega a fase lútea e no meio da fase lútea tem um outro momento bom. Eu falo um outro momento bom porque você tem um outro pico de estradiol, só que junto você tem um pico de progesterona. Lembrando, a progesterona tende a ter efeitos antiestrogênicos, ou seja, bloquear os efeitos estrogênicos. A Jéssica escreveu que na ovulação ela fica péssima. Então, Jéssica, é natural, porque o seu organismo vai entrar num processo de economia de energia. Bom, tudo isso que eu mostrei é muito bonito. Se a gente olhar para isso daí, a gente vai falar assim, nossa, então eu tenho que organizar o treino da minha aluna baseado na fase do ciclo menstrual. Bom, vamos lá. Primeira coisa, se a sua aluna toma pílula, isso aí já está tudo cagado. Você já esquece isso aí. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte, se ela tomar pílula, o que vai acontecer com essa produção desses hormônios? Vai ficar extremamente baixa. Inclusive, vai ter uma pequena queda de LH e FSH. O que significa isso? Significa que ela não vai ter pico. Ela vai ter os hormônios numa concentração mais fixa ao longo de todo o ciclo menstrual. Então, a primeira coisa que os treinadores e as meninas que estão assistindo a live, que estão preocupados com o seu rendimento físico, precisam entender, é que a primeira sensação que vocês têm quando vocês iniciam uma pílula é queda de libido. E você vai falar assim, nossa, por que queda de libido? Muito simples. A senhora não tem mais pico hormonal. A senhora tem uma concentração hormonal fixa o tempo todo. Então, se uma menina que toma pílula há muito tempo, ela deixa de tomar pílula por uma semana, meu amigo, é melhor você se esconder no quarto, porque ela vai te perseguir. E o negócio é sério. E muito melhor, muito melhor. Então, é pancada. E aí, claro, existem outros métodos contraceptivos que não são a pílula. Existe o método contraceptivo DIU hormonal, DIU de cobre, DIU de prata, que o que acontece? O DIU hormonal, ele tem um impacto muito menor na circulação. Ele não chega a ter uma inibição importante do eixo hipotálamo-hipófise e tal. Mas existe uma pequena reverberação hormonal, no caso do DIU hormonal. Mas o DIU que não é hormonal não tem impactação quase nenhuma. Então você vai permitir com que esses ciclos aconteçam. As meninas estão se matando de rir aí, né? Vocês acham engraçado, porque a gente tem que aprender isso aí, porque se o cara não entender que isso aí existe, ele só vai fazer cagada com a mulher dele. E com a aluna dele também. E é uma realidade, meu amigo. Assim, parece até engraçado a gente dar risada tudo, mas esse assunto eu aprendi a duras custas. Por quê? Porque os hormônios podem influenciar o seu comportamento de pujança, de força física, de humor, de vontade, não só de vontade de libido, de vontade para fazer qualquer coisa. Então, na literatura, infelizmente, quando eu faço a comparação, essa figura que eu estou mostrando para vocês é de uma revisão sistemática do final do ano passado. Então, Elô, nós estamos fazendo essa live para os meninos aprender, tá bom? Não é só para as meninas, é para os meninos aprender também. Bom, o que acontece? Essas duas revisões sistemáticas, Fábio, eu não preciso, acho, ficar mostrando detalhadamente de figura aqui, mas elas mostraram que o impacto da fase do ciclo menstrual no rendimento, ela é pequena. Então, quando a gente imagina que ela é pequena, significa que apesar dela ter uma baixa ali no início da fase folicular, que inclusive, lembrando, vai estar combinada com menstruação, que é muito ruim, né? Os últimos dias que vão combinar com a menstruação e com essa fase folicular são os piores dias. Então, numa mulher de 28, do dia 25 para frente, começa o saci vem inteiro, porque aí vem menstruação e depois vem o início da fase folicular, que são os piores momentos. Por que a menstruação pode atrapalhar?
não é nenhuma questão hormonal. A menstruação pode atrapalhar porque é desconfortável sangrar. Tem menina que se sente, assim, igual tá escrito aí, a Juliana falou, zero força. Então isso, é ruim. Tá ali com aquele receio de vazar, às vezes vai fazer um ergômetro, fica em cima, bem, e sente ali o impacto onde está sangrando. É normal que você tenha desconforto com isso. Então, treinadores, treinadoras e meninas que estão assistindo a live, nesse momento, do dia 25 até o dia 5, se a aluna for sensível, é o pior momento. Lembrando que eu estou falando de uma aluna de 28, tá? Então, nesse caso, você teria que ter a compreensão suficiente de não colocar um choque, pelo amor de Deus, doutor. Colocar um choque no início da fase folicular. Ou colocar o treino mais pesado no início da fase folicular na sua aluna que responde mal a essa fase. Então, nesse estudo, que é uma revisão de diversos artigos, Fábio, ele coloca que os estudos de alta qualidade não beiram nem 20%. Então, a gente tem mais esse problema. Aí ele coloca o seguinte, ele fala assim, apesar de quando você compara vários estudos na força, na composição corporal e outras medidas que eles fizeram, você não tem uma diferença significativa no rendimento, ele diz assim, uma diferença de 2 a 5% que pode não parecer significativa, pode ser significativa para um atleta. Quando eu falo isso, vamos tentar entender. Numa atleta de fisiculturismo, numa atleta de outro esporte, 2 a 5% pode ser a diferença entre o primeiro lugar e o oitavo, quando o esporte é muito acirrado. E aí tem um outro ponto, Fábio. Quando a gente fala que teve um rendimento, caiu o rendimento 2 a 5%, e que isso não impacta tanto, a gente está dizendo o seguinte, uma menina que coloca 250 quilos no leg, ela vai lá na academia naquele dia e vai colocar 200. Beleza? Isso não vai fazer que ela hipertrofie menos, não vai fazer que o mundo caia. Mas com certeza isso pode fazer com que ela não se sinta bem para treinar. Ou que ela não se sinta tão bem para treinar. E aí, nós treinadores, treinadoras e profissionais envolvidos com as mulheres, precisamos entender que não é frescura. E existe muito esse pensamento. Tem muito professor que está lá treinando a aluna está cansada, não está se sentindo bem, e fala, nossa, essa aluna, nossa, ela é muito chata, ela tá só chorando, não quer treinar. Quantas vezes, Fábio, antes de estudar um pouco mais o assunto, eu já fiz isso. Muitas alunas que eu treinei, eu não sabia quantos eram os dias do ciclo menstrual dela, eu nem perguntava nada para ela, mas eu era o treinador durão, tipo militar, né? Vamos lá, vamos treinar. Aqui não tem frescura. Todos nós passamos por isso, eu acho que é natural. Aliás, eu acho que é muito importante errar para a gente entender. Eu perdi a aluna por causa disso, porque eu achava que a aluna era fresca e no final das contas eu estava sendo um ignorante. O relato que eu posso deixar é, não seja ignorante, porque é natural que haja essa oscilação hormonal e que por mais que o impacto seja pequeno, tem mulheres que podem se sentir mal para treinar. E aí não é só uma questão de força, de VO2, é uma questão de não se sentir bem. E quando você não se sente bem, o rendimento do treino não é o mesmo. Não é. E aí, quando a gente tem a pílula, isso é muito mascarado, tá, Fábio? Então, com a pílula, provavelmente esses momentos, eles são muito minimizados. Agora, ao mesmo tempo que são minimizados, nós também não temos os picos hormonais. E aí também fica a ausência daquele momento que eu falo assim, eu tô bala agora. Eu tô super hoje para treinar. Você está sempre mais ou menos no mesmo padrão. Aqui, o entendimento, assim, a live não vai dar tempo para a gente falar tipo de fármaco, até porque eu acho que tem outras pessoas para falar de tipo de pílula que tem muito mais competência do que eu, mas pelo pouco que eu já estudei, tem pílulas que podem ser desastrosas para algumas mulheres e tem pílulas que são muito assertivas, às vezes a mesma pílula, só que para uma mulher é muito assertiva e para outra pode ser um desastre. Meninas, é o seguinte, eu vou falar uma coisa que eu não sei nem se eu devia falar, mas assim, o seu médico, né, que eu espero que seja o melhor possível, ele deveria olhar para o seu exame de sangue e ver se você é mais progestênica, se você tem mais estradiol, e baseado nas correlações, ou na relação entre sua concentração de estradiol e progesterona, é que ele deveria escolher a pílula. Porque se eu tenho uma mulher que tem muita progesterona, ela tem que ingerir uma pílula bifásica, uma pílula que tem mais progesterona, para inibir um pouco a progesterona. Então, para decidir isso, o médico deveria se basear nos seus exames hormonais. Então, não é a pílula que é ruim. A questão é que às vezes a pílula não é a melhor para você. Porque tem pílulas mistas
e tem pílulas que tem praticamente só beta-estradiol. Então essa é uma coisa que, apesar de a gente não trabalhar com prescrição farmacológica, eu imagino que todo profissional que trabalha com treinamento, ele tenha que conversar com a sua aluna sobre isso. Você toma pílula, qual é o tipo de pílula que você toma, e às vezes até pode ser que você descubra, olhando para o medicamento e olhando para os exames da sua aluna, aliás, você tem que olhar os exames da sua aluna, né? Fica a dica, que talvez, né, você possa dar um aconselhamento para ela, de repente, procurar o médico, reconversar com ele, ou até procurar outro médico, né? Porque, gente, médico bom é caro mesmo, é assim como um bom treinador, não é barato. Então, você quer ter resultado bom, você tem que procurar um médico legal. A gente pode citar vários aí, né? O Muzi, o Klein. E hoje com o mercado online não tem desculpa, né? Antes talvez os caras, talvez os fodões, estavam de difícil acesso por conta da distância. Ou outros fodões nem tão conhecidos que hoje se tornaram conhecidos por conta desse mercado online. Você estava falando aqui, né, de toda essa parte hormonal com bastante propriedade. Acho que a primeira live que eu trouxe do congresso foi o Dr. Thor, que é ginecologista, obstetra e médico do esporte. Ele conversou sobre todas essas possibilidades, porque geralmente os médicos eles são enraizados em alguma coisa que eles gostam, né, que eles têm preferência. E ele comentou sobre justamente os marcadores hormonais. Então, repetindo aqui, ratificando. Primeiro, né, consultar com o médico, não é porque a amiga faz ou porque a mãe indicou, enfim, isso era do tempo da minha irmã, eu acho, que demorou 4 anos para engravidar. E segundo, para chamar a atenção do que tudo que tu falaste aqui, porque deu só carimbo, é a importância de vocês, profissionais de educação física, não terem vergonha, porque eu acho que muita gente não pergunta por vergonha, tem lá na anamnese, está escrito, né, sobre a menstruação, mas depois acaba não conversando. Não custa nada, porque já é, para a mulher às vezes é desconfortável, mas é um negócio normal para ela. A partir dos 12, 13, 14 anos ela tem aquilo, então por mais desconfortável que ela seja, ela não vai se importar de falar para você, justamente porque ela sabe que não faz bem para ela, que ela está mal. Então ter essa preocupação é mais do que normal. Eu sempre falo, é como você colocar a mão na bunda da sua aluna e passar a mão na bunda. Se eu for fazer uma avaliação funcional e eu tocar no glúteo da minha aluna para fazer a avaliação funcional, eu estou sendo profissional. Se eu quiser passar a mão na bunda dela, vai ficar na cara. Então, esse é o diferencial. Jonatão, só para lembrar então para quem, né, está aqui, que o Jonato vai falar sobre esse tema de maneira mais aprofundada no primeiro Congresso Brasileiro de Musculação Feminina, que acontece no dia 14 de março. Né? O Jonato é um dos craques aí dos professores que vão estar comigo nesse dia, e esse é o tema dele. Daí eu vou para a minha segunda pergunta para você, que eu estou adorando, porque eu não preciso nem falar. Muito obrigado por isso. Professor, não, olha você só, fica à vontade, meu amigo, pelo amor de Deus. A diferença entre as usuárias de pílula, que tu falaste, ó. Aliás, perdão, pílula atrapalha hipertrofia? Eu vou trocar, porque a gente já falou sobre várias coisas aqui para não ficar repetitivo. Pílula Perfeito. Atrapalha hipertrofia? E eu te pergunto Ótimo. Isso pautado no que às vezes a gente lê no Instagram, principalmente, né? As pessoas não têm muito estudo científico, eu falo, as pessoas não têm essa referência, é o que elas leem no Instagram hoje. Perfeito. Então, meu amigo, só para eu não deixar passar para os professores e professoras que estão assistindo, antes de eu falar o quanto a pílula pode ou não afetar a hipertrofia, eu queria mostrar para vocês o porquê que é tão importante a gente entender as fases do ciclo. Por quê? Eu falei o ciclo ovariano, mas vocês não podem esquecer que tem um ciclo uterino. E esse ciclo uterino aqui, o bicho pega, gente. Ó, só para vocês entenderem. Lembra naqueles 5 dias que eu falei que estava ruim? Os 5 dias que tá ruim, ó quem tá aparecendo aqui. Só que, galera, será que a gente sabe o que é menstruação de fato? A menstruação é um processo que ocorre porque ao longo da fase do ciclo menstrual, principalmente depois do 7º dia, a gente começa a hipertrofiar o endométrio. Professor, hipertrofiar o endométrio, isso mesmo. O endométrio é essa camada que está no útero da mulher, que é onde nós vamos receber o óvulo fecundado. E essa camada, todos os meses, ela hipertrofia e é vascularizada e cresce muito. Então, quando você olha aqui no finalzinho, ó, lá pelo dia 28, olha o tamanho que está esse endométrio. Olha a quantidade de vascularização, mitocôndrias. E só que a menina não quer engravidar, né, Fabião? Como ela não quer engravidar, aqui, ó, uns dias antes do dia 28, vai começar a dar atenção pré-menstrual, começa a azedar, e aqui, bem no início da fase folicular, ocorre a descamação. Então, aqueles primeiros dias, que são os dias da fase folicular,
que é uma fase ruim do ponto de vista hormonal, a gente ainda tem no útero a descamação, que é nada mais do que a famosa menstruação. Então, senhores, tem algo acontecendo nesse útero o mês inteiro, gente. Então, se a gente não respeitar essa... Você já imaginou, vamos fazer uma projeção aqui, se os nossos corpos cavernosos inchassem, hipertrofiassem, vascularizassem, e daí, bichão, no final, lá no começo do mês, a gente mijava todo aquele xixi cheio de sangue. Já imaginou como é que a gente ia se sentir? Então, eu sempre explico isso nos cursos, para que os homens possam entender um pouco melhor o quanto esse processo é drástico, muito drástico, né? Ele pode interferir em secreção de neurotransmissores, humor, como eu falei, que tem a ver com pujança física, uma série de outras coisas. E a gente não pode esquecer uma coisa, Fabião, você que gosta muito de avaliação funcional, e a gente também tem a avaliação da composição corporal, um dos erros comuns que eu vejo é a mulher fazendo bioimpedância sem controlar que dia e que fase do ciclo menstrual está. Meus amigos, meus senhores, não cometam esse erro grave. Se você faz uma avaliação de bioimpedância na fase, no meio da fase folicular, e se você faz no final da fase lútea, você está pegando uma mulher com, às vezes, 2, 3 quilos a mais, retida, cheia de água. E aí, a base conceitual da bioimpedância tem a ver com a quantidade de água que você tem no corpo. Então, é uma corrente elétrica que passa pelo seu corpo, e aí você está cheio de água, vai dar cagada, vai dar influência na composição corporal. Então, pessoal, pelo amor de Deus, né? Vamos acordar para a vida, vamos... E às vezes a tua aluna vai falar assim, nossa, piorou tudo os meus exames, e às vezes não piorou. Só que ela fez numa outra fase do ciclo menstrual, ou mascarou uma melhora importante que poderia ter. Então, acho que são pontos, viu, Fabião, que a gente tem que valorizar e a gente tem que entender que quem trabalha com mulher realmente tem que ser especialista. Por quê? Você que ama a biomecânica e a anatomia, se a gente considerar ângulo Q, se a gente considerar um quadril e posição de fêmur na mulher totalmente distinto daquela que a gente vê no homem, a gente tem que entender que a performance biomecânica na hora de realizar os exercícios, ela vai ser modificada, pô. Por que que mulher tem tanta tendência para condromalácia? Por que que mulher faz tanto valgismo? Quer dizer, tem explicação anatômica para isso. E aí você junta tudo isso com a parte fisiológica, eu acho que a grande sacada da galera que hoje atende na clínica, no dia a dia, quando eu falo clínica, é na prática, é a gente tentar conhecer um pouquinho dessas áreas para trabalhar com elas ao mesmo tempo com nossa cliente. Porque o Fábio já mostrou isso diversas vezes, eu acompanho seu Instagram e de alguns outros caras que eu admiro. Vocês já mostraram várias vezes trabalhos específicos de mobilidade que melhora e reduz a flexão ventral do quadril no agachamento, aí a menina começa a desenvolver glúteo. Então não é só uma questão de fazer agachamento que o glúteo vai crescer. Às vezes você está batendo com séries, repetições, carga, num movimento que está péssimo. E aí o exemplo que eu sempre uso é, carro desalinhado gasta mais o pneu de um lado que do outro. Pronto, é isso que você vai ter treinando desalinhada. Então, vocês estão assistindo a live, a primeira coisa que vocês precisam buscar é um cara que consiga trazer esse cenário para vocês. Um cenário de avaliação uma análise biomecânica, uma análise fisiológica, um cara que saiba interpretar os seus exames. Professor do céu, não conheço nenhum. Existe. Mas da mesma forma que a frequência de profissionais que conseguem ter uma profundidade dessa, ela é menor, isso não é só para a educação física, isso é para qualquer área. Tá? Então não basta você se formar num curso X que você já é bom naquilo. A gente sabe que não. Olha, pra você ter uma ideia, cara... Perdão, Jonatão, só para não, por favor, cortar, mas já cortando. Para você ter uma ideia, cara, eu faço consultoria online desde antes de se chamar consultoria online. E essa semana mesmo estou enfornado nas minhas coisas para melhorar mais a minha consultoria, porque eu acho que ela tem ficado para trás, desde a anamnese até a entrega de material. Então essa semana eu estou produzindo justamente para vender o produto que eu também prego, que eu ensino para os meus alunos e melhorar cada vez mais, porque os modelos de consultoria, os modelos de atendimento, eles devem melhorar. Eu estou montando meu consultório aqui na Brava, e que deve ficar pronto em abril,
justamente para poder receber pessoas que eu atendo hoje online, porque eu sei dessa necessidade do contato pessoal, seja para o psicológico, para conversar, para entrar um pouco mais na vida da mulher, porque eu sei que é o público que mais consome. Eu vivo disso, eu brinco que eu vivo da mulher, eu acho que desde 2012, que foi minha primeira experiência no fisiculturismo, caiu de colo, uma atleta do professor Valdemar Guimarães, que se mudou para uma cidade próxima, e ele indicou para treinar comigo. Ela virou campeã na categoria Wellness, que era a Mari Carvalho. Num campeonato, 3 meses depois, a Ângela me procurou e virou campeã junto com ela, e a partir dali até uma ex-noiva minha, enfim, o negócio foi na categoria Wellness e viraram depois Ângela Borges e Franciele Matos, que só perdia para Ângela, né? E que hoje, então, até chegarem na categoria profissional. Hoje, inclusive, coloquei isso no TBT. Então, a minha experiência com a mulherada, daí veio Ana Fritz, todas as minhas atletas mulheres viraram profissionais, em categorias que você lembra disso, que biquíni, wellness, men's physique, todo o pessoal falava mal, né? De chacota, até os bodybuilders pesados. E hoje, graças a Deus, né, o espírito esportivo, que é o fisiculturismo, né, que prega, fez isso se unir, né? Inclusive com as empresas, que tem sido muito legal. Enfim, só para ratificar isso aqui, tá? E, Perfeito, Jonatão, perfeito. se tu for complementar alguma coisa, fale, porque eu tenho mais 2 perguntas excelentes para você. Que está dando uma aula. Veja que eu nem te corto, cara, porque eu tô aqui só aprendendo. Muito obrigado. Não, que é isso, cara. Só uma coisa, atenção, ó. Sim. Sim, eu estou tomando Coca-Cola para os chatos de galocha. Coca-Cola sem açúcar, 0 calorias, 0 açúcar. Então, para você gordinho, para você gordinha, pode ser que não seja excelente, mas é melhor do que você comer um doce, um picolé ou qualquer coisa assim, né? Então, Coca-Cola sem açúcar. É isso, obrigado, de nada. Cara, a rede social é foda, né? Mas enfim, a gente segue. Olha só, então em relação se a pílula atrapalha a hipertrofia ou não. Por incrível que pareça, cara, sempre teve essa teoria. Só que qual foi a grande confusão, Fábio? O pessoal começou a confundir assim, pílula atrapalha a hipertrofia numa atleta de bodybuilding que já tá usando testosterona exógena? Que pergunta ridícula. Claro, caralho. Porra, você tem uma mulher que está usando análogos de testosterona exógena e que vai competir por receptores e, obviamente, nesse caso, no geral, o próprio uso dos esteroides exógenos análogos de testosterona já serviriam como inibidores do sistema fisiológico hormonal e você não precisaria usar a pílula para inibir o seu eixo hipotalâmico hipofisário. Você já teria o hormônio testosterona exógeno. Então, o Muzi fala um negócio que eu acho muito engraçado. Ele fala assim, a melhor pílula para homem é uma dose semanal de Durateston. Porque a sua testosterona fica magicamente em 2000 e pouco, mas quando você vai olhar para o seu LH e o FSH, eles somem do mapa. A sua espermatogênese reduz bastante. Então, o que a gente tem que entender isso só seria verdadeiro num nível muito extremo. Muito, muito extremo. Se a gente considerar toda atleta de bodybuilding, vamos jogar limpo aqui, vai. As atletas de bodybuilding param de tomar pílula, gente. Vocês não precisam perguntar isso. Todas elas param de tomar pílula. A não ser que você tenha uma atleta, às vezes, com SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Daí, às vezes, ela já tem produção exagerada de testo, muito pelo, masculinização, virilização. E aí ela pode ter que fazer uso da pílula para até ficar mais feminina. Nós estamos falando de outra coisa. A mulher com SOP, diga-se passagem para quem está assistindo essa live, vocês precisam entender disso, gente. Porque tá cheio de meninas e mulheres de idade jovem e de meia idade que tem síndrome do ovário policístico e ela não tem aquele perfil de gordura glúteo-femoral. Por incrível que pareça, ela tem um perfil de gordura central, né? E ela tem muita predisposição para desenvolver diabetes, resistência à insulina, tem dificuldade para emagrecer. Então, é muito importante, quando a gente vai trabalhar com o público feminino, saber identificar possíveis quadros clínicos que as nossas clientes apresentam. Então, pílula não vai afetar a hipertrofia de uma praticante de academia que vai 2, 3 vezes por semana na academia, de jeito nenhum. Desencana disso daí. Se fosse um efeito anti-hipertrófico, seria muito, muito pequeno. Então, não dá para bater o pé que pílula atrapalha na hipertrofia. Pelo contrário, quem estuda um pouquinho estradiol vai perceber que estradiol aumenta a síntese proteica, estradiol conserva o glicogênio muscular, uma série de outras coisas. Ah, professor, mas eu não vou ter o pico.
você não vai ter o pico, mas você vai ter o hormônio numa concentração praticamente mais parecida o teu ciclo todo. Então já seria suficiente para você ter a sua hipertrofia. Então, em praticantes que não são atletas, que não têm, assim, não almejam competir em alto nível, não precisa se preocupar. E outra coisa que tem que, claro, uma orientação aqui que não tem muito a ver com a palestra, mas obviamente a gente tem que perguntar para a pessoa o que ela quer da vida, né, meu? Você não quer engravidar? Então você não vai pedir para uma mulher que não quer engravidar não tomar pílula. Você pode até comentar que existem outros métodos contraceptivos e tal, mas assim, lembra, DIU não é bom para todo mundo. Então não adianta você sair falando que é só usar DIU que dá tudo certo, porque às vezes também pode ser desastroso. Então, eu só estou dizendo aqui que, no geral, se a mulher optar por usar pílula e ela não for uma atleta de bodybuilding de elite, o efeito vai ser mínimo. Então não tem que se preocupar. O problema é, a menina não faz dieta, come tudo errado, treina mal, e aí ela fala, deve ser a minha pílula. Exato. Então, gente, me perdoe, tá? Eu sou muito sincero, o Fábio conhece, não segura a língua não. Então, não tem isso aí. Pior do que é só quando a mulher fala assim, é que eu tenho tireoide. Graças a Deus que você tem, né? Mas se Tireoide, você não graças a tivesse a Deus. tireoide, né? Mas enfim, né? É como eu brinco, que é a desculpa do hiper e do hipotireoidismo, seja ele qual for, para ganhar gordura de maneira exacerbada, como tem mulher que usa isso. Enfim, não é nem como desculpa. Isso está enraizado por coisas que as pessoas ouvem e elas acreditam tanto nessa mentira, né, que foi criada, que a mentira vai ficando cada vez maior. Então, enfim, isso aqui ele é um papo muito longo e muito abrangente para lembrar as pessoas que cada vez mais a gente tem menos desculpas. Né? A minha consultoria hoje, por exemplo, ela tem um nutricionista, que a pessoa ela ganha de presente. Hoje, na internet, vocês têm a possibilidade de consultar online com os melhores nutricionistas do Brasil e com nutricionistas bons, que não são nem tão conhecidos, mas que fazem um bom trabalho aqui da outra telinha. Consultoria online, enfim, e tantas outras coisas, sejam com médicos. Antes da pandemia, me corrija se eu estiver errado, né, Jonathan, as áreas da saúde... a educação física era a única que trabalhava efetivamente com consultoria online, né? Nutrição era proibido, medicina era proibido, porra, e hoje vocês têm acesso a essa galera e ó, por incrível que pareça, não é caro, ou tão caro quanto eu imaginei que seria. Tem barateado bastante os custos, né? Acho que eu não estou errado Também acho. nisso, né? Não, é isso mesmo. Eles não podiam, o nutricionista tinha que ter pelo menos uma consulta presencial. Eu não entendo tanto de leis e de regras, mas sim, parece que era isso. E a mesma coisa aconteceu para os médicos. Eu acho que isso foi um dos efeitos favoráveis, né? Você tem acesso, de repente, a um cara que seria muito mais difícil você conseguir marcar uma consulta pelo online, né? E, assim, em relação à pílula, eu acho que é uma escolha, tem que ser muito pensado. Nem sempre a pílula é contraindicada. Se você tem um exemplo de uma mulher com SOP, dependendo do nível da SOP que ela tiver, a pílula pode ser super indicada, tá? E não contraindicada. Então a gente tem que ter muito cuidado no posicionamento. Eu costumo dizer assim, sobre um negócio que eu não sei, é melhor não falar nada. Então, às vezes existe esse, igual o Fábio falou, esse conceito geral de rede social, de internet. Olha, galera, sendo muito sincero, toda postagem muito radical é perigosa. Toda postagem muito... Olha, pílula te ferra, pílula é muito bom, pílula é isso, calma, calma. A vida não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem visto aí, com provas cabais, que as pessoas radicais estão cada vez caindo mais, né? Estão recebendo aí os problemas de tudo que já fizeram e o mal que fizeram para os outros seres humanos. Então, meu amigo, tem mais uma pergunta aí? Tenho a última, tá? Para te liberar, para você voltar para a sua família. Meu amigo, Tô à primeiro, vontade, tô à obrigado por vontade. essa aula fantástica, a galera tá adorando aqui. Como fica a fisiologia da mulher na menopausa? Essa é uma pergunta interessante, né? Menopausa é legal, mulherada não precisa revelar quem está na menopausa, fique à vontade. Como é que fica a Cara, você fisiologia sabia hormonal? que meu doutorado todo eu me dediquei para menopausa, né? Eu sou meio louco, então, para quem não conhece muito a minha história, eu fiz o meu doutorado na Universidade Federal de São Carlos, no departamento de fisiologia, não do exercício, fisiologia geral. Então eu entrei no cacete lá, me ferrei pra caramba, mas aprendi muito. Então, a minha tese, eu trabalhei com mulheres idosas na menopausa, que não faziam reposição hormonal, e trabalhei com animais experimentais que eu removi o ovário, fiz uma cirurgia chamada ovariectomia. E aí a gente investigou várias coisas, osso, tensão de ruptura óssea, tendão, músculo,
vários tecidos nos animais a gente conseguiu analisar, e nas senhoras a gente fez uma análise sanguínea e também o DEXA, né? Então, o meu doutorado a gente conseguiu algo muito interessante, que nós conseguimos treinar as senhoras por 1 ano. Então, é um dos únicos estudos, se você for pegar a literatura, que tem uma periodização que acompanhou as idosas por 1 ano. Qual que é o grande problema da menopausa? Menopausa daria uma live, galera, mas eu vou deixar assim isso no ar só para deixar um gostinho para vocês. Sempre pensa assim, no Brasil, idoso é com 60 anos. Na Europa, em alguns outros países desenvolvidos, com 65. Só que qual que é a questão? O primeiro erro é achar que homem tem menopausa. Antigamente, usava-se um termo para essa questão do homem, falava-se que existia andropausa. Não existe andropausa fisiologicamente, tá, pessoal? O que acontece é o seguinte, o homem chega a reduzir 60% a 70% sua produção hormonal. Se você pega a DEA, dihidro, se você pega testo total, você tem quedas que vão chegar próximo a 70%, mas ele ainda tem. Então, por exemplo, se eu pego o exame hormonal no meu pai hoje, e ele tem 73, ele tá com 350 de testo, bicho. É a testo de alguns caras aí de 30 anos. Então, o homem não para de produzir, gente. E quando você olha para a mulher, você vai ter que entender algo muito drástico. Primeira coisa, a mulher sofre 10 anos de antecedência. Por quê? Por volta de 50 para 55 anos, hoje uma mulher já começa a manifestar a menopausa. Para as meninas que estão assistindo essa live, deixo uma mensagem muito importante. Pelo amor de Deus, não deixa passar 5 anos de menopausa para consultar o médico. Assim que você entrar na menopausa, você já tem que ir no médico, e isso você vai ser detectado pelos seus exames hormonais, e aí você já começa a reposição. Porque se você deixar, depois de entrar na menopausa, vários anos, para depois pensar na reposição, aí ela fica perigosa. Então essa é uma das grandes questões. Muita gente tem dúvidas sobre reposição ou não. A reposição ela é super indicada hoje em dia, claro. O médico que vai determinar, vai avaliar o quadro clínico. Se tiver contraindicação, ele vai colocar que não vai fazer. E tem outras alternativas. Mas o fato é que a mulher, se ela ficar com a menopausa ali por volta de 50, 55, Fábio, ela até os 60, 65, ela vai ficar 10 anos sem hormônio, bicho. E quando eu falo sem hormônio, é zero. A mulher fica zerada de hormônio. Então, você imaginar que a sua aluna de 50, 55, que às vezes você nem sabe se ela já está ou não na menopausa, que ela vai ter o mesmo rendimento, cara, tu tá viajando. Ela não vai ter o mesmo rendimento, ela vai ter sintomas de depressão, ansiedade, ressecamento vaginal, fraqueza, queda de cabelo, queda do seio, queda do dente, enfraquecimento ósseo. Eu posso ficar aqui a noite inteira só falando o que vai acontecer. É uma merda. Então, quando a gente tem uma mulher entrando na menopausa, ela ainda não é considerada idosa. E o porquê que isso acontece? Porque os meninos têm a sua explosão hormonal cerca de 4, 5 anos depois da menina. A menina tem a menarca, que é a primeira menstruação, por volta entre 10 e 12 anos. Quando você olha para uma menina de 12 anos, ela pode jogar futebol com o menino de 12 anos, que ela derruba o menino, ela tem a mesma força que o menino. O menino só vai prevalecer depois dos 15 para frente. Então, como as mulheres começam mais cedo, Fábio, elas automaticamente param mais cedo. E por mais incrível que possa parecer o que eu vou falar, a menopausa, meninas, você não deixa de ter LH e FSH. Na verdade, seu LH e o FSH bombam. Se você olhar para a quantidade de LH e FSH recomendada na menopausa, vocês vão ver que ela é a mais alta do que de uma mulher jovem. Ué, por que isso então? Porque o ovário fica insensível ao LH e FSH. Então, na verdade, você deixa de produzir estradiol, progesterona, porque mesmo você tendo LH e FSH, o seu ovário não responde mais a esses hormônios. Então, a menopausa é nada mais do que insensibilidade aos hormônios hipofisários. E numa situação como essa, Fábio, se não tiver uma boa alimentação, se não tiver uma rotina de exercícios regulares, cara, é terrível. O efeito da menopausa na mulher é terrível. Tanto é que quando você pega um cara que se cuida... Sim, aliás, essa pode ser uma das causas da menopausa precoce, né? A maioria das pessoas que estão aqui talvez faz exercício físico, né? Mesmo não sendo profissional de educação física, talvez por isso esteja interessado, mas se não faz exercício físico, faça, porque a idade é um parâmetro, né? Para você sentir os sintomas, mas de repente você vai antecipar isso aí por 10, 5 anos e viver isso como o Jonato falou.
Por isso a importância de ir no médico todos os anos, ter acompanhamento, né, de pelo menos aí 6 em 6 meses, ou no mínimo anual, né, para poder fazer esse tipo de check-up. E hoje, né, com médicos especialistas e assim, nada contra os médicos mais velhos, né, mas procurem médicos que hoje estão mais atualizados também, né? Porque a gente tem que cuidar com aquilo que está enraizado, como uma pessoa que bota só o cabresto e te direciona para alguma coisa. Eu fiz basicamente 4 perguntas para o Jonato, e o Jonato falou sobre diversas temáticas aqui, sendo profissional de educação física, especialista em mulher. Como ele falou, quando você procurar um profissional especialista mesmo, um médico, imagina o mundo inteiro, né, de informações que você pode ter para a decisão dessa prescrição, né, Jonato? Eu vou deixar você finalizar o que você estava falando, porque eu te corto, mas é que vai falando, me dá tanto insight aqui, eu tenho que anotar quando eu converso contigo, porque eu esqueço. Não, tamo junto. A recíproca é verdadeira, meu amigo. Não, só o que eu ia complementar é o seguinte. Novamente, eu reforço aquela situação de você entender que essa tua aluna não vai ter a mesma pujança física. Ela pode ser uma mulher feliz, ela pode ser uma mulher que luta para ser feliz, mas na sua fisiologia corporal, e isso é inegável, ela não está bem. E lembrando, o déficit de estradiol gera um déficit de produção de neurotransmissores. Para os meninos que estão assistindo essa live, senhores não sabem disso, eu vou dizer uma coisinha para os senhores. Vocês já perceberam quando os senhores tomam um anastrozolzinho, o que acontece com a sua libidinho? Ela fode. Por que ela fode? Porque o anastrozol vai fazer com que você aumente a sua testosterona total, mas caia o estradiol. Meninos, o que dá libido é estradiol, inclusive no homem. Tem gente que não sabe disso. Então, senhores, manter uma certa quantidade de estradiol é fundamental para a fisiologia, inclusive do homem. Então, imagine, você tem uma mulher que foi acostumada a viver com estradiol até os seus 50, 55 anos. Aí, de repente, ele some. Some totalmente. Caramba, cara, a impactação disso, física, psicológica, ela é, assim, muito pesada. Então, a gente não consegue parar o envelhecimento. O que a gente consegue é ter um envelhecimento com mais saúde e talvez com menos dependência física. Acho que esse é o fator principal. Se você pega um estudo hoje de uma mulher que treina aos 70 anos, não que tenha treinado a vida inteira, mas que começou a treinar aos 70 anos, ela pode atingir a força de uma mulher de 40 que não treina. Isso significa que ela vai ter toda a independência física e funcional para realizar as atividades físicas diárias. Então, o que mais eu acho que a gente tem que entender, além da questão da musculação feminina, das mulheres, é o seguinte: nós temos que buscar prescrever o exercício que as pessoas gostam mais. Esse é o primeiro passo para aderência, porque a aderência hoje à prática regular de exercício ela é muito baixa. Quem treina em academia tem a falsa impressão de que tem muita gente treinando. Gente, não tem muita gente treinando. O percentual é pequeno. Então, vamos tentar na educação física, primeiro promover o exercício. Se ao longo desse período você percebe que essa sua aluna começa a aceitar melhor o tipo de treino que você quer, aí você começa a inserir esses detalhamentos. Mas às vezes a gente quer dar o treino que a gente gosta e não percebe que esse é o treino que o aluno não gosta. Então, quando a gente fala que tem treinos que são mais efetivos, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse treino é mais efetivo para quê? Para hipertrofia? Mas e se a pessoa não vem fazer esse treino de novo, ele vai ser efetivo para hipertrofia? Não. Então, é uma coisa que eu sempre procuro raciocinar. Meu amigo, falei demais, eu falo demais. Era isso aí, cara. Muito obrigado. Imagina, isso aqui foi uma aula, a galera tá pirando aqui, professor. Meu amigo, olha só, vou te agradecer, né, mais uma vez, primeiro pelo teu trabalho, pelas tuas contribuições para a educação física. Eu sou uma das pessoas que antes de te conhecer pessoalmente já acompanhava o teu trabalho, então aprendi bastante com você. Tu chegou um pouquinho atrasado na rede social, uma pena, porque eu queria te ver já há muito mais anos atrás, né? Verdade, mas até pelo teu verdade. trabalho, pela tua vida, né? E hoje, com o devido reconhecimento, eu fico muito feliz por já ter dividido o palco contigo, por já ter te recebido na minha casa, por hoje te convidar para uma live, para um curso meu e tu aceitar de primeiro. Então, muita gratidão. Porra, essa aula que hoje eu só aprendi. Quem me conhece sabe que eu não fico quieto, né? Eu tô sempre falando e eu me controlei aqui várias vezes, mas eu disse, caralho, deixa ele falar porque tá sensacional. Como eu prometi, seria uma aula e realmente foi. Então, eu vou me despedir convidando as pessoas para o dia 14 de março estarem com a gente
junto com o professor Jonato, que será um dos nossos palestrantes do primeiro Congresso de Musculação Feminina, Congresso Online. Já tem mais de 300 pessoas inscritas, o Zoom tem limite para 500 e a gente vai bater essas vagas, então corram, porque a gente está com as últimas 30 vagas a R$ 133, vai virar o lote. Jonato, se despeça, por favor, meu amigo, mais uma vez um beijo, manda um beijo para tua família querida e venha me visitar em breve, por favor. Obrigado a todos, beijo, boa noite para vocês também. Não que Blumenau não fosse uma cidade linda e carinhosa que eu quisesse visitar, e foi muito bom quando eu te visitei, mas eu confesso que Balneário me deixa ainda mais tentado para fazer essa visita. E acho que vou deixar a provocação para você aqui, eu acho que nós temos que meter um curso prático aí em Balneário, para botar para fuder mesmo, entendeu? Bora? Só organizar. Então. Bora comigo, vamos então, mandar bala. Falar com a Joyce hoje, até porque eu estava com ideias aqui. Aliás, lembra que eu te falei, né, sobre o Raí Milete? Mas ele está muito estrelinha, só quer ficar online e tal. Vai ficar bravo. Eu já estava com ideias aqui, ó, falando dentro da academia, prática de biomecânica, você falando de toda essa parte complexa aí da fisiologia, ele falando de repente de periodização, meta-sistemas, olha que loucura, enfim. Mas eu vou deixar você se despedir, nós vamos conversar sobre isso, que no mínimo eu e você estaremos aqui. Então é promessa para esse ano, se prepara. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram. A gente chegou perto de 400 pessoas aí o tempo todo. Então, obrigado por terem assistido. E vamos trazer uma educação física com ética, rigor, imparcialidade, sem agressões aos nossos colegas. Vamos fazer o nosso trabalho. O mais importante é o cliente e não a nossa opinião ou o que tal pessoa pensa da gente. Levem a ética para dentro da educação física, que nós vamos criar maravilhas nesse campo, que é muito importante. E aí, sigam o Fabião, quem está na minha rede social, siga o Fábio, por favor, porque sempre vai ter informação boa, e eu também sempre aprendo com ele, sempre acompanho, passei a usar muitas literaturas, até por fato do Thiago fazer doutorado comigo hoje, passei a também usar muitas literaturas que o Fábio também gosta, né? Newman, Capange, Carol Oates, né? Só livro fera. Então, assim, hoje em dia eu passei a ler mais essa literatura, já gostava, mas passei a me dedicar mais porque eu percebi que é uma literatura extremamente importante para a nossa área. Nós, sabendo adaptar de maneira adequada para a educação física, fica legal, basta fazer isso, né? Não criar aí uma religião em cima disso, mas sabendo adaptar fica legal. E, cara, brigadão, velho, tô sempre à disposição, vamos para cima. Um abraço para todo mundo. Coração. Daqui a pouco, daqui a uns 6 meses, eu vou te indicar outros livros, porque eu me inscrevi, passei no vestibular de fisioterapia, vou virar acadêmico, eu preciso aprender mais coisas para desvendar essa maravilha, né, que é o nosso corpo humano. Beijo, meu querido. Show. Beijo para todo mundo que está aqui. Até breve. Um abraço. No semestre você estará em Balneário e Camboriú, então atenção, porque nós logo vamos lançar esse curso. Beijo. Tamo Tchau. junto. Um abraço, irmão. Tudo de bom.